Outra manchete aqui em destaque do nosso site: partidos e frentes parlamentares repudiam o STF por o que eles classificam como uma contínua usurpação de competências. São integrantes de 16 frentes parlamentares, do Novo e do PL, que assinam um abaixo-assinado e citam temas como legalização das drogas, descriminalização do aborto, direito de propriedade e legítima defesa. Nesse documento, eles afirmam que não vão aceitar qualquer interferência na prerrogativa do Legislativo e que vão tomar as devidas medidas para restabelecer o equilíbrio entre os poderes. Esse é o tom adotado nesse abaixo-assinado. A gente pode falar de crise entre os poderes, Leandro? Podemos, Carol. E parece que não deixaremos de falar durante algum tempo, porque a gente tinha uma crise entre poderes no governo passado, muito severa, entre o Executivo e o Judiciário. A gente tem agora uma crise que está aí nos seus primeiros passos entre o Legislativo e o Judiciário. Não dá nem para falar que está nos primeiros passos, não. Vou te dar um exemplo aqui, voltar algumas casinhas. Lá atrás, a Câmara dos Deputados aprovou a toque de caixa um projeto para aprovar o marco temporal das terras indígenas. Por que a Câmara fez isso? Porque o Arthur Lira, os líderes ali da Câmara dos Deputados, enviaram sinais para o presidente da República, para o Lula, para que o Lula pressionasse o STF a tirar o julgamento do marco temporal de pauta. Isso não foi feito, a Câmara deu uma resposta no momento em que o STF começou aquela discussão. Essa discussão do marco temporal, a gente vai falar bastante dela hoje aqui no CNN Novo Dia, tem informação nova sobre isso, uma apuração que a gente vai detalhar daqui a um pouco, mas, Carol, é uma discussão que mobiliza uma parte das bancadas ali do Congresso Nacional, sobretudo a frente parlamentar do agro, né, da agropecuária. Há uma discussão ali sobre terra. Então, quando o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão na semana passada que enterra a tese do marco temporal defendida pelos ruralistas, a gente sabia que haveria uma reação. Está aqui essa reação, mas não é só a questão do marco temporal que mobiliza esse documento. Tem a discussão do aborto, que o Supremo Tribunal Federal está fazendo também, a questão de drogas e outras que o Congresso entende que o STF está invadindo uma competência. Mas é importante deixar isso claro. O Supremo Tribunal Federal não toma decisões de sua cabeça. O STF só age se provocado. E foi provocado, por exemplo, no caso do marco temporal, há quase 10 anos. Ontem eu conversava com uma liderança indígena que me dizia que essa tese, ela paira no judiciário desde os anos 90. Então, assim, a Constituição brasileira foi aprovada, prevendo ali, não prevendo marco temporal, isso começou a ser judicializado, só agora o Congresso, 20 anos depois, está querendo tratar. A questão também do aborto. O STF também foi provocado para avaliar o assunto há anos pelo PSOL lá atrás e ainda está essa discussão sendo travada sem que o Congresso Nacional tome a dianteira, que de fato é o lugar onde esse debate tem que se dar. Mas como o Congresso não faz nada, o STF é provocado, é uma situação realmente em que os poderes vão precisar de uma concertação, alguma coisa nesse sentido, porque a gente está aí num dos primeiros episódios, né, de uma crise entre os poderes.